A Marvel urgentemente precisa ler A Liga Extraordinária 1898. Bom, gente, vamos lá. Eu tava lendo esse quadrinho, eu já tinha começado ele há um tempo atrás. Eu não lembro nem se eu tinha terminado ele, porque faz muito tempo, mas eu decidi reler. E, sério, eu vou tirar aqui a sobrecapa para falar sobre vocês. Então eu vou mostrar um pouco o quadrinho, mas o foco aqui é mais a resenha. E vocês vão entender por que eu estou dizendo que a Marvel precisa ler. Essa história, para quem não conhece, tem um filme muito bom. Vou deixar ele aqui, ó, a capa dele. Já passou na Sessão da Tarde, já passou na Temperatura Máxima. A Liga Extraordinária, que é um filme legal, assisti quando era criança. Conheci a Liga Extraordinária através desse material. Não conhecia através do quadrinho originalmente, depois que eu descobri que tinha. E, gente, o filme é legal, mas não tem um terço da essência do que tem aqui. O Alan Moore, né, que dispensa apresentações, o Watchmen, Monstro do Pântano, Piada Mortal, O que Aconteceu com o Homem de Aço, dentre tantos outros, um dos maiores, se não o maior escritor de quadrinhos, fez essa Liga Extraordinária. Que é um quadrinho, agora, é muito importante. Ele se vende pelo quê? Trazer personagens da literatura vitoriana. Personagens de Sherlock Holmes, personagens daquele livro antigo Guerra dos Mundos, O Médico e o Monstro. Então nós temos personagens extremamente famosos da literatura britânica. Então você acaba lendo o quadrinho por esses personagens. Então é um ponto muito claro. E você acaba se vendendo, caraca, porque ele fez uma história derivada desses autores. Então isso a princípio é muito interessante. Ao longo do quadrinho, o que você espera aí, você encontra referências a essas histórias, tiradas, sacadas, tem, mas não é o brilhantismo, não é a mensagem que o Alan Moore quis trazer. Ele faz algo brilhante. Eu me esqueci o nome da personagem principal, eu vou consultar aqui, que é muito legal, aproveitando para mostrar também. O quadrinho ele tem aqui uma introdução muito boa, fala de um podcast, a galera trocando ideia sobre o Alan Moore, mas antes de você ler, ele te dá um guia de nome dos personagens e do livro que eles foram extraídos. Caso você não tenha essa referência, você pode pesquisar. E eu estou falando da Mina Murray, que ela é uma personagem criada do Bram Stoker, né, do Drácula. Então, melhor. Cara, é só coisa foda que tem aqui. Então, aí você lê a pegar a referência de Bram Stoker, Edgar Allan Poe e o Médico e o Monstro. Aí você que gosta dessa parada, você lê e você fala, caraca, eu vou ver essa galera junta. Mas não é sobre isso essa história. Ela usa como pano de fundo personagens famosos da literatura britânica e ainda tem Guerra dos Mundos no final, que é muito legal misturar coisas que eu nunca imaginaria nessa ótica, nesse tipo de mídia, e dá certo. Só que você fala, Caio, Carniceiro, do que é essa história? Essa história é uma história sobre a Mina Murray. Ela está rodeada de personagens que são mais famosos do que ela, porque ela é um personagem do Bram Stoker, criador do Drácula, não tem Drácula aqui. Então é um personagem que não é tão lembrado, tão aclamado como, por exemplo, o Mr. Hyde, do Médico e o Monstro, não é tão aclamado quanto o Homem Invisível, que também está aqui. E ela está no meio de M homens que estão em 1898, um tempo onde ser machista, ser patriarcal e não tratar bem as mulheres era extremamente normalizado. Então, ao longo do quadrinho, você vai vendo a forma que ela é tratada, os comentários, que ela é uma mulher separada. E os absurdos que ela escuta pelo fato dela ser separada, as perguntas que falam sobre a intimidade dela e a força feminina que ela tem em não aceitar a forma disso. E nunca é revelado porque ela se separa, isso tem um motivo, que o jeito que o Alan Moore faz é brilhante no nível assim, que é de arrepiar. E a gente vai acompanhando, aí você pensa assim, pô, isso aqui lembra um pouco o que o MCU tenta fazer com lacrar apenas para vender, que é muito associado com o feminismo liberal. Vou dar um exemplo da série da She-Hulk, tem a questão também trabalhada na série da Miss Marvel, que eu acho horrível. E eu não estou falando sobre política, sobre movimento, eu estou falando da forma que é feito. A execução é porca, é ruim. E aqui é uma execução tão sutil que o material não se vende por isso. Mas quando você lê a HQ inteira, você entende que é todo o desenvolvimento de personagem da Mina Murray num mundo extremamente escroto, machista, onde a mulher é apenas um capacho do homem. Só que isso não é feito de uma maneira pedante, é feito de uma maneira divertida, com vários elementos de histórias maravilhosas, muita ficção científica, vingança e um contexto surreal que só o Alan Moore poderia descrever. Por isso que Liga Extraordinária, 1898, é uma das melhores coisas que eu li.
Mas ao longo do quadrinho você não saca isso de primeira, você vai vendo um comentário aqui, um comentário acolá, até você ver que o médico e o monstro, né, o Mr. Hyde, que é o que integra a Liga Extraordinária, ele começa a conversar com ela, eles têm um diálogo tão profundo que ele pergunta pra ela, por que você não tem medo de mim? Aí ela fala, mas eu tenho medo de você, mas ele diz pra ela, mas você não demonstra como os outros. Aí ele saca, ele dá uma indireta pra ela, eu imagino que o seu último relacionamento, né, que você se divorciou, o divórcio é citado várias vezes, tenha te traumatizado. Nessa hora, olha que metáfora mais foda. Dá um zoom, né, a gente vê assim nos olhos dela, que ele dá a entender que era um relacionamento extremamente abusivo, ela não diz nada. No quadro abaixo, o Mr. Hyde fala, é o que eu imaginei. E o que a gente entende? Que o monstro que de fato é um monstro, literalmente, não é tão monstro quanto que um relacionamento abusivo, quanto que um homem pode traumatizar uma mulher, e vice-versa, claro, mas nesse caso que o ex-marido dela traumatizou ela não fala nada, mas com um olhar, com uma expressão, e isso, claro, são os desenhos do Kevin O'Neill, que o cara consegue. É um desenho que parece meio cartoon, mas você vai vendo a complexidade de expressão que ele consegue transmitir nisso. Então, tudo que ela passou dentro de um relacionamento, nós não sabemos exatamente o que ela sofreu, mas sabemos que ela sofreu, é passado num olhar, num diálogo de uma pessoa, uma mulher conversando com um monstro. E um monstro não é o maior monstro da história. Isso é genial, porque isso não é verbalizado, isso é uma coisa que você percebe. E à medida que a história termina o primeiro arco, que é muito bom, começa o segundo arco, que você pode até pensar que é um pouco mais vazio, que envolve Guerra dos Mundos, e ela é o quê? Ela é violentada pelo Homem Invisível, que é um cara que estava ali sendo o tempo todo fazendo piadinhas machistas, falando sobre assédio, usando o poder dele de uma maneira inadequada de ficar invisível, e você, até a história te pega e fala, é só o jeito dele. Até que ele comete um crime hediondo, um crime que não tem explicação. E isso poderia ferrar a cabeça dela, e lógico que ferrou um pouco mais, mas a gente consegue ver como ela não se entrega mesmo assim, a personagem da Mina Murray, como isso continua. E quem vai se vingar por ela, que eu não vou falar como é a vingança, acho que o vídeo até seria desmonetizado, é muito pesado o que acontece. Quem se vinga por ela é o Mr. Hyde, que a vingança dele é muito pesada. Então a gente entende que o monstro teve a atitude mais humana, o humano teve a atitude mais monstruosa. E nesse meio tempo ela tem uma relação com um cara que ela admirava. E no final da história, já indo mais pro final, porque a gente entende todo esse arco de desenvolvimento de personagem, o que a gente entende? A gente consegue ver que eles tiveram alguma coisa, mas ela fala, eu preciso de um tempo, eu preciso pôr a cabeça no lugar. Aí ela fala, é a primeira vez que ela fala, eu passei por um divórcio, eu passei por uma invasão alienígena, entre outras coisas, que a gente já sabe o que é também, eu preciso de um tempo. Aí ela dá um beijo nele, ele não entende, ele continua insistindo, ela fala, mas eu preciso ir, a HQ acaba de uma maneira brilhante. Porque o homem tem muita dificuldade de entender a mulher. Imagina em 1898. Então, HQ vende personagens da literatura super famosos. Você acha que você vai ver uma coisa meio Vingadores, meio Liga da Justiça, mas não é isso que você vê. Ele consegue pegar a audiência de quem está indo por causa desses personagens e trabalhar um contexto histórico de como era o machismo nessa época, como era uma mulher que tem fibra nessa época, o que ela podia sofrer e como ela poderia ser taxada, né, marginalizada pela sociedade, que isso era comum, sem falar isso abertamente. É por isso que eu falo, Marvel tem que ler isso aqui, porque você não tem problema você querer lacrar, você querer trazer certas coisas, mas faça direito. Pegue o público, no meio do negócio tava ali, eu falei, eita, caraca, é isso? Aí quando acaba, te dá uma... Eu fiquei uns 3, 4 dias pensando nisso, antes de gravar esse vídeo. Porque foi um quadrinho que me pegou, eu não esperava isso, ou seja, ele entregou tudo que eu esperava e muito mais de uma maneira magistral. Então se você tem dúvida se vale a pena ler, leia. Fala, cara, eu não gosto desses temas, eu também não tenho muita paciência para temas políticos, etc. Sou bem... não sou um cara que acompanha muito, mas isso aqui me pegou e eu acredito que vai pegar você também. Gostou desse vídeo? Gostou dessa dica, dessa análise? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.